Alô, boa tarde a todos. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, que eu acredito que seja a grande maioria de vocês, meu nome é Adail Fernandes, tá? Eu sou morador aqui da região norte, respectivamente no estado do Pará, que é a região onde ocorreu a famosa Operação Prato, né? Deve ser aí já do conhecimento de todos vocês. E eu moro nessa região aqui por motivos assim um pouco excepcionais quanto a esse assunto. O meu depoimento, assim, de forma completa e bem detalhada, eu vou dar ele lá para o canal Enigmas e Mistérios, que é do Edson, mas eu posso fazer aqui um pouco um resumo dele, né? Até para que as pessoas passem a conhecer também um trabalho que eu já estou fazendo aí há algum tempo e que a abertura desse trabalho, inclusive, é o meu depoimento em vídeo. Então, trata-se do seguinte: ali na década de 70, o meu pai, ele era solteiro, né? E ele era morador da cidade, do município de Floriano Peixoto. Esse Floriano Peixoto, pessoal, é no Piauí, tá? E ali, nessa região nordeste, que também compreende o estado do Maranhão, estavam acontecendo já esses fenômenos. Inclusive, me parece, se eu não estou enganado, o fenômeno, ele partiu desta região e aí foi que migrou aqui para a região norte, que é para o estado do Pará, do Amazonas, né? Ali beirando o Acre. E o meu pai, em uma determinada idade, ele conheceu a minha mãe. E a minha mãe, ela era moradora do Maranhão. E os dois decidiram por ficar ali em Floriano Peixoto. Lá em Floriano Peixoto, a atividade do meu pai era sempre mexer com roça e garimpo. Ele conheceu um rapaz, né? E eles todos jovens. O rapaz estava começando a namorar também com uma mocinha. Esse rapaz que meu pai conheceu, ele decidiu arrendar terras para o meu pai. Então, meu pai, com muito trabalho, muito suor, muito esforço, ele conseguiu o arrendamento, conseguiu a confiança dessa família. E o rapazinho ali alegre, né? Que estava com a namoradinha nova, meu pai também com a namoradinha nova, que era minha mãe. Todo mundo torcendo, acreditando que as coisas iam dar muito certo, que esse garimpo ia prosperar e que os dois iam crescer juntos. Só que esse fenômeno já estava ocorrendo na região e tinha notícias para cima e para baixo, inclusive já naquela época o boato, que eu acho muito interessante, que essas máquinas elas vinham com o propósito de sugar o sangue das pessoas, porque sem o sangue das pessoas, eles podiam sobreviver apenas 3 anos. E sem o sangue das pessoas, né? Sem o sangue humano, eles poderiam sobreviver 3 anos. E com o sangue de uma pessoa, coletando sangue das pessoas, eles poderiam sobreviver por mais tempo. É interessante. Eu gostaria muito de saber a origem desse boato. E, inclusive, eu cresci ouvindo ele também de outras pessoas, já aqui no estado do Pará. Eu gostaria de saber a sua origem, de onde ele surgiu, porque vai que ele surgiu durante o contato de alguém com um suposto piloto dessas coisas aí, né? Suposto piloto dos OVNIs, que nós consideramos serem os extraterrestres. Então, no decorrer desse tempo, e os dois casais, né? Lá o rapaz que arrendou as terras para o meu pai com a namorada dele, meu pai namorando minha mãe. Minha mãe já sabia também dessas ocorrências, porque lá no Maranhão era um outro local onde estava ocorrendo também o chupa-chupa. Aliás, o chupão. E chupa-chupa foi um nome que eu conhecia ali já na região do Pará. E esse casal costumava namorar ali pelas terras do garimpo, e quando estava dando a noitinha, que nesse tempo não tinha iluminação elétrica, o rapaz ia levar a moça na casa dela. Em uma dessas noites, eles caminhando pelo trilheiro, que também não tinha muita estrada,
E o trilheiro é aquele caminhozinho que é feito dentro do mato, de tanto as pessoas, os moradores passarem ali em cima, forma aquele trilheiro, parecendo uma estradinha bem curtinha, sabe? Tem esse tipo de coisa na roça. E então, em uma dessas noites, já após o pôr do sol, já estava em horário que ele precisava deixar a moça em casa, senão ele ia voltar no escuro para casa. Eles foram seguidos por uma luzinha lá muito distante, e ficaram apreensivos, mas continuaram ali a sua trajetória e sempre olhando para trás. Em uma das vezes que eles olharam para trás, a luz já não estava tão distante, ela já estava ali se esgueirando atrás de uma mata, mas bem próximo a eles. Então eles apressaram o passo, e nessa apressada de passo que eles deram, olhando para frente, quando olharam para trás novamente, a luz já estava bem atrás deles. E aí eles meteram um pé na carreira. Do susto tão grande, o rapaz, é claro, o homem, né, conseguiu correr. Muito obrigado. O rapaz conseguiu correr mais do que a moça, que até ele deixou ela para trás na passada, e ela caiu. Quando ela caiu, essa luz veio em cima da namorada dele, mas foi coisa de apenas 1 ou 2 segundos. 1 ou 2 segundos, assim, num piscar de olhos. Tchan, ficou lá em cima dela e saiu rapidamente e sumiu em direção ao céu. Tá? Mas isso foi suficiente para acabar com a vida não só desse casal, que é o rapaz que arrendou as terras de garimpo para o meu pai, que eles iam dividir o garimpo, mas também com a vida ali do meu pai também e da minha mãe. Porque depois desse episódio, esse casal, eles só conseguiram chegar em casa e contar o que aconteceu. No outro dia de manhã, o rapaz estava correndo pela fazenda do pai dele, corria para cima e para baixo, e ele uivava, ele latia como cão, ele ficou louco, e ele veio a falecer nos próximos dias. A moça, ela não faleceu, mas ela não conseguia mais conversar, ela não comia mais, mas ela não faleceu, e ela foi tratada, aos poucos voltou a se alimentar e foi aposentada como deficiente mental. Então ali acabava a vida do meu pai também, porque infelizmente tudo que ele tinha, ele empregou nesse arrendamento. E nessa época, gente, principalmente ali na roça e tudo isolado, não tinha papel. Então tudo que o meu pai fez para esse rapaz, tudo que meu pai fez ali para ele em contrato e para eles, pro resultado ser eles dividirem o resultado do garimpo, ficou só na palavra, e ele acabou perdendo isso, e resultou nele entrar numa depressão muito grande, não teve mais condições de trabalhar e passou a sobreviver da caça e da pesca, né? E foi sobreviver da caça e da pesca. Porém, não acaba por aí, que numa noite em que ele foi fazer espera nessa mesma região, uma luz baixou em cima do barraco lá onde eles moravam, que era um barraco feito de palha. As pessoas aqui, talvez a maioria não conheça, mas tem barracos que se faz totalmente de palha, tanto as paredes, não é só o teto não, tá? Que é cobertura de palha, as paredes também, tudo feito de palha. A luz baixou em cima do barraco, lá por volta no clássico mesmo, lá por volta das 3 da manhã. Minha mãe estava lá sozinha e ela estava grávida da minha irmã, né? E o susto foi tão grande que, infelizmente, ela abortou a criança, né? Ela abortou a criança, que quase morre também, mas escapou, e ela teve a sensação de queimadura no rosto, despelou também o rosto. E ela conta que o calor era tão grande que ela sentia o cheiro da palha queimada, já do lado de baixo. Foi pouco tempo que o objeto ficou. Não sei, não recordo direitinho se foram 3 minutos, 5 minutos, mas foi pouco tempo. E foi suficiente para destruir aí essa parte da nossa família. A partir disso, eles, com medo,
o fenômeno, né, com medo de serem atacados novamente, e vendo ali que a sua vida foi destruída por esses dois motivos, tanto por ter acabado com a oportunidade dele prosperar no garimpo, quanto por tirar agora a filha deles, eles resolveram se mudar para o estado do Pará, para procurar uma nova oportunidade de vida. Mas eles se mudaram para a região de Colares. Eles andaram por ali, por aquela região também da Ilha do Marajó, e ali já tinha novamente o quê? Os relatos de um povo afligido, de uma população passando fome, que a maioria não saía mais para caçar, leiteiro não saía mais para tirar leite à noite, e o povo estava perturbado da mesma maneira. A minha mãe, ela não conseguiu mais engravidar. Após esse episódio, ela se tornou estéril, e foi assim que eles me adotaram aqui no Pará. Novamente se mudaram, após um certo tempo, e foram infelizmente parar em Conceição da... Não, felizmente, né? Porque foi lá que eles me adotaram, da minha mãe legítima, me adotaram ali na cidade de Conceição do Araguaia, Pará, onde também houve um caso, né? Houve um caso, inclusive esse relato do rapaz, ele foi apresentado ali no programa do Jô Soares. Então, essa é uma parte do meu depoimento. Quando eu for fazê-la para o canal do Edson, eu vou fazê-la em vídeo, e aqui é praticamente um resumo. Eu creio que quando eu for contar exatamente como as coisas ocorreram e como eles me contaram, foi assim que eu tive esse envolvimento com a ufologia desde muito cedo, pode-se dizer aí até desde o nascimento, né? Foi dessa maneira aí. Quando eu for colocar em vídeo para o canal, vai provavelmente dar uma meia hora esse relato. Mas enfim, é isso, pessoal. Obrigado a vocês. Infelizmente, é por esse motivo de convivência e convicção, certeza de que essas coisas não estão aí para fazer o nosso bem. Os interesses deles são interesses escusos, tá? Eu não acredito que haverá uma revelação. Tudo isso faz parte de uma manobra, simplesmente para que as pessoas possam crer mais e mais, sim, na visitação extraterrestre. E eu digo isso porque, assim como meu pai, eu passei a não crer que isso seja de proveniência extraterrestre. Meu pai sempre disse que aquelas coisas estavam ali. Por quê? Primeiro, porque eles gostavam de abordar as Índias, para fazer o que o homem gosta de fazer com Índia Nova. E aqui eu posso dizer, né, porque eu não estou num canal, talvez o YouTube faça uma restrição contra isso, mas isso diz respeito a abuso sexual, a estupros. Meu pai comparava com a mesma coisa. Os gringos vinham e gostavam de mexer com aquelas índiazinhas, e eles não gostavam das mais velhas de jeito nenhum, dos seios caídos de jeito nenhum, gostava das mais formosas. Era assim que ele contava, e exatamente como o aparelho, claro que é aparelho, né, mas eles chamavam naquela época de o aparelho. E o aparelho, segundo meu pai, na aldeia, que lá também tinha uma aldeia, eles chamavam meu pai de Zé Branco, como os índios chamavam ele vinha para bulinar só com as filhas moças. Eles não mexiam com as outras. Inclusive, eles já tinham uma certa experiência com isso, e passavam a considerar que as moças, as filhas moças, não podiam ir banhar em rio onde tinha queda d'água, porque o barulho feito pelo aparelho, o som emitido pela máquina, era muito parecido com o som das quedas d'água, sabe? E eles tinham esse tipo de experiência. E aliado a isso também, o meu pai entendia que esses aparelhos só estavam ali com um único objetivo, que é porque era terra de garimpo, e eles queriam afastar os garimpeiros daquela terra para de alguma forma eles poderem extrair dali o que realmente interessava a eles. Meu pai dizia que isso aí não é assombração, isso aí não é bicho de 7 cabeças, isso aí para mim é aparelho de homem. E realmente, pessoal,
até hoje a gente não tem uma conclusão definitiva sobre isso, a gente não bate o martelo, nenhum de nós. Porém, eu tenho algumas surpresas para apresentar. Surpresas para todos que são envolvidos na ufologia, não importa em qual continente estejam. E eu faço aqui o convite, eu deixo o convite para quem quiser acompanhar esse trabalho, que é 100% ou 200% munido de ciência, que me adicione no meu perfil, porque por enquanto a única rede social que eu tenho é o Facebook, mas eu tenho coisas inéditas a apresentar. Vocês podem podem estar achando que já viram de tudo na ufologia, mas eu tenho grandes surpresas. Essas surpresas, elas trazem grandes decepções para quem está convicto de que esse fenômeno, que inegavelmente é real, que ele é o resultado de visitação de seres de outros planetas. Tá? Não vamos bater o martelo, vamos sempre respeitar as opiniões diversas, vamos respeitar os depoentes, porque o fenômeno é real, e vamos respeitar principalmente o trabalho do ufólogo de campo, que é quem permite nós conhecermos o fenômeno e sabermos da sua gravidade. Aqui quem fala é Adail José Fernandes da Silva, 40 anos, residente no estado do Pará, desde pequeno, nascido e criado aqui em meio ao fenômeno, entendedor, conhecedor dos relatos. Fiz bastante ufologia de campo também, infelizmente sem obter grandes resultados para apresentar, mas enfim, no campo da ciência, na área prática, hoje eu posso dizer claramente, eu posso dar a minha cara a bater e dizer, eu consigo reproduzir muitos dos efeitos que são alegados durante os contatos imediatos. Estou convidando a vocês para conhecerem o meu trabalho, que será apresentado muito em breve. Obrigado.